Existe uma divergência entre os cristãos a respeito de uma suposta ressurreição de Moisés. Essa divergência só existe porque não existe uma passagem bíblica que fale de forma clara, dizendo assim: Moisés ressuscitou. Não existe essa passagem bíblica. Existe uma passagem bíblica existe afirmando que Jesus Cristo foi o primogênito de entre os mortos. Se Jesus Cristo foi o primogênito de entre os mortos, então ele foi o primeiro que ressuscitou. Moisés não pode ter ressuscitado. Ocorre que houve outras ressurreições antes da de Cristo. Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro, e teve mais pessoas na Bíblia, inclusive no Velho Testamento, que foram ressuscitados de entre os mortos. Ocorre é que os que não concordam com essa crença da ressurreição de Moisés, eles afirmam que estas ressurreições que houve anteriores à de Jesus, elas não valeram, porque os indivíduos vieram a falecer novamente. Portanto, a ressurreição da qual Jesus é o primogênito, é as primícias dos que dormem, então é a ressurreição com o corpo glorificado. Agora, porém, os que crêem na ressurreição de Moisés admitem que Moisés ressuscitou com o corpo glorificado. Por isso, ele apareceu no Monte da Transfiguração, baseado exatamente no fato de ter havido essa ressurreição. Agora fica esses cristãos que duvidam da ressurreição de Moisés, ficam apertando os outros que acreditam, pedindo provas bíblicas, e eles têm dificuldade de provar isso pela Bíblia, que esse fato seja um fato verídico, autêntico, um fato real. Então, a morte de Moisés foi um mistério, é algo que não tem uma revelação assim muito clara na Bíblia. Os israelitas, por exemplo, não souberam muito ou quase nada a respeito desse assunto. Eles não participaram, não viram o Moisés falecido e nem participaram do seu sepultamento. Foi algo que Deus fez à parte. A única coisa que tem lá, a afirmação que tem lá é que ele foi morto e Deus realizou o sepultamento dele. E no capítulo 24 de Deuteronômio está registrado esse episódio. E está no verso 7 do capítulo 24, está dizendo que ele estava lúcido, com saúde perfeita, como uma pessoa apta a viver muito tempo. Porém, faleceu e foi sepultado pelo Senhor. Não se sabe muito sobre essa questão. Por isso, houve uma disputa entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Isso está registrado no livro de Judas, no verso 9. E essa disputa, alguns imaginam que se tratava da ressurreição. Era uma disputa, Satanás querendo manter ele retido na sepultura, e o arcanjo Miguel veio e efetuou a ressurreição. Por isso houve uma disputa, porque Satanás não queria ver o seu reino derrotado. Por falar nisso, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 14, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. O que vem a significar este reinar de Adão até Moisés? Para os que acreditam na ressurreição, ele diz que a morte reinou porque até ali ninguém ainda havia ressuscitado. Moisés foi o primeiro. Bem, este é o pensamento dado para este texto do livro de Romanos 5, verso 14. Se não é isso aí, então, o que seria o significado dessas expressões? A morte reinou de Adão até Moisés? Pois é, gente, isso é um assunto realmente bastante complicado. A Bíblia menciona este arcanjo Miguel 3 vezes apenas. 2 vezes está relacionado à ressurreição. Em Daniel 12, versos de 1 e 2. E 1 ao Tessalonicenses 4, de 16 em diante, também relacionado à ressurreição.
Portanto, e a terceira vez está em Judas, já no Novo Testamento também, aonde é mencionada essa disputa que houve a respeito do corpo de Moisés entre o Miguel e Satanás. Há um episódio que ocorreu na época que Moisés foi morto e sepultado. Daí, e agora? É uma questão sem solução, porque quem acredita continua acreditando e quem duvida dificilmente vai mudar de opinião, tanto de um lado como do outro. E a grande maioria está do lado dos que duvidam. É apenas uma minoria que estão crendo nessa suposta ressurreição de Moisés. E agora, essa questão de acreditar apenas naquilo que se pode se provar pela Bíblia, no que não se pode provar, não devemos acreditar, é coisa para se pensar. Porque a grande maioria dos cristãos acreditam na gestação de Maria, de mais filhos além de Jesus Cristo. Porém, a Bíblia só apresenta a gestação de Jesus e o seu nascimento na manjedoura. O restante das outras gestações, a Bíblia não mostra. Contudo, a grande maioria dos cristãos acredita sem nenhum tipo de questionamento.